Fala pessoal, você está em mais um podcast Missionário Luz do Mundo. Estamos muito felizes por recebê-los mais uma vez aqui. Já é a segunda vez que gravamos podcast juntos. O primeiro foi lá no Lighthouse, esse é o segundo ano em tê-los também no nosso congresso missionário. Nós somos profundamente ministrados por vocês. Eu ouvi muitos testemunhos esses dias de gente que foi impactada pela realidade que vocês trouxeram lá de Guiné-Bissau. Então, assim, é uma alegria enorme ter vocês aqui em mais um podcast. Muito obrigado, agradecemos. Estamos muito felizes de poder estar aqui convosco para louvar, agradecer a Deus por tantas coisas boas que tem feito nas nossas vidas. Nós também estamos felizes, com vocês, porque esses dias foram de sentir a presença de Deus, tantas maravilhas, como o nosso Deus é bom, poderoso e tem feito grandes coisas nas nações. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Olha, assim, eu trabalhei na parte das oficinas do Congresso e pude ouvir muita gente que deu retorno, né? E falar do como foi ministrar, né? Teve um que falou assim, Guilherme, eu tenho uma crítica. Aí eu já, o que foi? Não, foi só 40 minutos. Eu queria ficar 1 hora ouvindo os missionários, eu queria ficar mais tempo. Ó, ano que vem eu quero mais tempo. Mas porque, de fato, eu comecei a abrir as oficinas dizendo, lendo o texto de Paulo, ele fala, tornei-me judeu para ganhar os judeus, tornei-me gentil para ganhar os gentios. E ele repete a palavra tornei-me para dar ênfase, para mostrar como que você se contextualizar com um campo missionário, você entrar naquele ambiente como guineense, como um gentio, como um judeu, para ganhar esses é fundamental. E vocês executaram esse trabalho hoje ao Ministério Luz do Mundo. Vocês trouxeram a realidade de Guiné-Bissau. Mamudo como guineense, a Adriana como 14 anos de África. Isso é única, uma experiência única. Quem esteve sabe e é preciosíssimo. O ano passado nós tivemos um podcast com eles e gravamos um pouco da história deles, de conversão, de como foi esse processo todo, até de estarem aqui no Brasil. O Mamudo é guineense. A Adriana é carioca? Não, eu nasci em Pernambuco, mas vivi em São Paulo. Mas viveu em São Paulo? Antes de ir para a África. Isso, então eles têm toda uma história. Eu recomendo que você busque esse podcast, tem como anexar, botar na descrição. Vamos colocar na descrição, então, para você ouvir a história deles. Então, eu não quero focar na história de vocês aqui hoje, eu quero focar no que vocês trouxeram para as oficinas. Porque realmente foi muito impactante. Muito, muito impactante. Então, a missionária Adriana, ela é pedagoga, teóloga e médica. Já pode pedir música no Fantástico. Três formações. Pela misericórdia de Deus, a graça de Deus, Eu queria que você falasse um pouco do contexto educacional primeiro, que foi o que você trouxe pra gente nas oficinas, dos testemunhos, de como é a educação em Guiné-Bissau, Eu comecei aqui as oficinas falando que nós discutimos no Brasil muito sobre o sistema educacional brasileiro. E nós temos uma série de dificuldades, mas elas ficam minúsculas quando comparadas à Guiné-Bissau. Então, se você puder trazer pra gente um pouco desse contexto, do que você conversou, inclusive, nas oficinas, descrevendo, assim, como é a educação de Guiné-Bissau, os desafios. Então, lá na Guiné-Bissau, nesses anos que eu tenho trabalhado mais com a área da educação, eu posso observar, assim, conforme também o contexto educacional lá, a situação devido os problemas políticos, várias situações que aconteceram de guerras, o colonialismo, então afeta a educação, o desenvolvimento da educação. Temos ainda um número grande de crianças fora da escola, outras crianças que entram na escola, mas também não conseguem continuar devido a sérios problemas sociais, pobreza, falta de recursos, Então, a gente vê, assim, uma situação muito complicada. Aqueles que têm mais condições podem pagar uma escola particular, mas, mesmo assim, temos um número enorme de crianças que não conseguem estar numa escola. Temos os tipos de escola lá, que tem a comunitária, uma escola que um grupo se reúne, ou uma pessoa, e cria aquela escola. Então não é público, não é o Estado? Não, é uma escola que as pessoas têm que pagar. Na comunitária tem que pagar o professor, a situação da escola é a união daquela aldeia, daquela tabanca, que é uma aldeia que chama tabanca. E temos também a escola de autogestão, que é uma escola pública,
mas que os pais com a direção se organizam para que aquela escola funcione melhor. Temos também a pública, mas mesmo em todas as escolas, os alunos precisam pagar algo. Mesmo né? na pública? Mesmo na pública, né? Tem a taxa que tem que pagar, e os alunos, muitos não têm essas condições, mesmo os pais encarregados da educação, que são responsáveis pela educação das crianças, eles se esforçam muito, né? Mas tem sérios outros problemas, às vezes de materiais, de carteiras, né? O professor também, os professores se esforçam, mas mesmo assim não tem um salário justo. Muitas greves acontecem no país, né? Tem ano que o ano letivo inteiro tem greve, e isso vai prejudicando os alunos, né? E outros fatores também, a questão também da economia, né? Da alimentação. Muitas crianças também ajudam em casa, trabalham para poder depois ir para a escola. Isso, crianças, né? Isso são as crianças. E isso também afeta, né, o desenvolvimento. E chegando na escola não tem uma estrutura, né? É um país quente. Quem estuda na parte da tarde também, isso afeta, porque a criança vai ficar naquele calor, nas salas que não tem uma climatização. Então, tudo isso vai afetando o desenvolvimento. Mas mesmo diante de tantas situações, muitos, eles aprendem, né? Eles se esforçam. Mas isso afeta a educação. Outro tipo de escola que temos lá é a escola de banco, que falam escola de banco. Então, as crianças levam o banco para sentar na escola. As pessoas movidas por vontade de ajudar as crianças que estão fora da escola acabam abrindo escola, não com tantas com as exigências que o governo pede, e ali aquelas crianças ficam aprendendo, mas não com tanta estrutura, né? E isso também atrapalha. Outra coisa é a falta de materiais, né? Livros didáticos. Então, aqui eu sei que nas escolas aqui públicas, as crianças têm livro, têm material, ganham o material para estudar, mas lá as crianças não têm essas condições, né? De ter livros, os materiais didáticos adequados para elas estudarem. Então, resumidamente, são esses os fatores, né, que atrapalham a educação lá, e o contexto lá é esse. Um aluno lá, uma criança, um jovem, ele tem que se esforçar muito para estudar, tem que ter muita força de vontade, porque há dificuldades, né, no seu ambiente, distância também. Eu conheci alunos lá que andam 12 quilômetros para ir para a escola, né? No sol. Isso também tem que ter muita força de vontade. 12 de ida e 12 de volta. Isso. E as crianças pequenas do ensino fundamental também são atingidas, né? Um contexto também. Nós temos só 744 pré-escolares na Guiné-Bissau inteira, né? E 80% desses pré-escolares não tem energia elétrica, então não tem uma estrutura adequada para essas crianças. E nós sabemos que o pré-escolar, os primeiros anos de escolaridade, né, da criança, de 4, 6 anos, é fundamental para um desenvolvimento futuro. Então, isso, como não há ainda um investimento para isso, tem sido dado passos pequenos, mas ainda não houve um investimento para mostrar para perceber que o ensino fundamental, a base, é muito importante para os outros anos letivos, né? Anos escolares. Então, mais ou menos é isso o contexto da Guiné. Você falou das taxas que se paga nas escolas, inclusive públicas, né? Só para a gente ter uma noção de valores. Em francos e em reais, quais são esses valores? Olha, na escola pública, eu sei que cobram a taxa, eu não sei mais ou menos o preço, mas nas escolas privadas, as privadas, né, vamos dizer particulares, é cobrado mais ou menos R$150, porque no valor daqui do Brasil pode não ser pouco, mas para lá é um valor alto. E outra coisa também interessante, só para acrescentar aqui, os valores variam dependendo do nível, né? Uhum. Então, por exemplo, para a quarta classe vai ter um valor. Aí para a quinta vai ter outro valor, para a sexta. Então, os valores variam dependendo do nível de escolaridade. Isso.
Quanto maior também o nível, vai ser mais caro, né? E dependendo do jardim, tem jardins pré-escolares mais baratos, outros mais caros, né? Então, as famílias não têm esses recursos. Então, muitos se esforçam para ter o recurso para colocar o seu filho na escola e mantê-lo na escola, né? É mais ou menos essa situação. Então, por não ter uma educação gratuita de qualidade, isso leva muitos a não conseguirem continuar no ano letivo. Há também, além de muita evasão, também tem a situação da pessoa tá matriculado, vai alguns meses, mas para, porque não tem como pagar. E se a criança não pagou, a escola não vai deixar entrar, não tem uma negociação. Então, eu já vi várias crianças saindo na rua, né, voltando para casa porque os pais não pagaram, estão com as mensalidades atrasadas. E isso vai para todos os níveis, né, de educação. Se você fica algum tempo sem pagar, você vai ser impedido de entrar. Então, e muitas vezes, né, a criança não tem culpa disso, né? O Mamuda é uma exceção a essa regra. O Mamuda conseguiu percorrer esse caminho do ensino, essas dificuldades. Eu quero te ouvir daqui a pouco sobre isso. Quero te ouvir bem. Mas você falou de questões assim, estruturais, né? Tanto de infraestrutura, falta de professor, falta de livros. Tudo isso realmente é uma barreira enorme a se vencer. Mas eu te ouvi na oficina falar também um pouco do sistema educacional, um pouco de como é que funciona essa parte, assim, e dos desafios que se tem dentro desse pensamento, né, de pedagógico. E você, como pedagogo, entende muito bem disso. Eu queria que você faça um pouco desse sistema educacional, dos desafios enquanto, realmente, assim, sistema mesmo. Então, quando eu cheguei na Guiné, eu me assustei, porque eu me preparei aqui para... estudei, né, e falei assim, o objetivo de eu estudar os anos de pedagogia aqui foi para dedicar para a África portuguesa, né, e Deus me levou para Guiné-Bissau. Então, quando eu cheguei lá, eu fui, assim, muito animada para dar bastante curso para os professores, para estar juntos. Seu foco era professores? Sim, era professores e também a alfabetização e as crianças. Então, eu fui logo trabalhar numa escola como coordenadora e eu enfrentei vários obstáculos. Primeiro porque existia uma cultura, agora já diminuiu mais, assim, se o professor ia participar de um curso pedagógico, né, de um seminário, não é ele que paga para participar daquele seminário, é quem está promovendo o seminário tem que pagar para os professores. Então, cada um recebia um valor para ficar naquele seminário, né? E aí a escola não tinha condições para isso. Então, eu tentei passar para os professores a importância do ensino, né, do preparo continuado como professor, né? E trabalhar bastante também a relação professor e aluno, porque existia e ainda existe, né, em alguns lugares lá, aquele abuso do poder de ser professor. Então, a gente começamos a fazer cursos para os professores, né, para passar uma visão diferente, métodos diferentes, técnicas de ensinos diferentes, né, que eles lá ficavam muito naquela mesma técnica do tradicionalismo, só repetição, né? Os alunos muito passivos na sala de aula, principalmente as crianças do jardim, né? do pré-escolar. A visão de alguns professores era assim, que eles não podem aprender o alfabeto, eles não podiam porque ainda era muito pequeno. E a gente passou a visão que não, que podemos fazer várias atividades com as crianças para já prepará-lo para entrar na alfabetização. Então, isso fez uma grande diferença, né? Levando a atividades, métodos diferentes para eles poderem colocar em prática com as crianças. Uma outra coisa também que acontecia e que ainda acontece em alguns contextos lá, infelizmente, é aquela visão que você aprende se você apanhar. Então, tem que bater. Se você errar na hora que está aprendendo, aí vai apanhar, vai
muitas crianças apanhavam e aquilo também me assustou, assim, eu fui passando uma nova visão para os professores, né, que a violência não combina com a educação e que aquilo traz trauma, né. Eu começava a contar a história do próprio contexto deles para levá-los a refletir sobre essa postura, né, sobre essas atitudes. E graças a Deus eu conheço e ouvi testemunho de muitos professores que se conscientizaram da importância de ter um novo método, né, não combatendo na Professores criança. guineenses, né? Sim, os professores guineenses. Então, eu fiquei feliz porque vários, né, deram um retorno de uma mudança de mentalidade. Então, a educação lá na Guiné, o sistema precisa mudar nessa questão de mentalidade, né? E eu sei e conheço professores que lutam por isso, que estão passando, guineenses, né, que já estão conscientes de uma nova maneira de ensinar e respeitar as fases do crescimento e do desenvolvimento da criança, há maneiras diferentes de aprender. Então, esse sistema lá de ser muito assim também é resultado de falta de preparo mesmo, dos professores, né? Agora, graças a Deus, vários professores, depois de muito esforço, eles estão já fazendo uma formação. Mas os professores, né, a grande maioria, não tem uma formação pedagógica. Ele estudou oitavo ano, que lá chama oitava classe, ou nona classe, ou 12ª, que seria o segundo ano aqui do ensino médio, e já são professores, né? Então, não aprenderam como ser Então, os alunos do professor. ensino médio que são os professores da educação básica. Sim, e às vezes tem lugares, como na ilha, em algumas ilhas mesmo que eu vi, um professor de quarto ano, né, que aqui fala quarto ano, que seria quarta classe lá, dando aula. Ele era o professor da primeira, da segunda. Então, devido também o ambiente, é uma sala, funciona duas classes juntas. Então, tem 2 quadros de pequenos, aí aquele quadro é para o grupo da primeiro ano e o outro grupo de segundo ano. Então, e o mesmo professor dando aula, né? E a dificuldade mesmo de ter pessoas formadas, né? Então, nós trabalhamos muito com a formação continuada de professores, íamos muito nas escolas, né? Para dar esses cursos de formação de professores, compartilhar materiais, livros, para que eles pudessem melhorar o ensino com as crianças. Hoje, tem alguns professores já fazendo formação e eu conheci muitos professores, principalmente das cidades dos interiores de Guiné-Bissau, que eles trabalhavam, juntavam, assim, tipo, vários anos juntando dinheiro para depois ele ir para a capital e lá na capital eles poderem fazer uma formação e para poder melhorar como professor. E aí quando chegava na capital eles precisavam ter um trabalho, né? E muitos professores que eu conhecia indicavam em algumas escolas lá da capital para que eles pudessem trabalhar e fazer sua formação. Porque também no sistema guineense, se o professor tem uma formação, ele vai estar numa letra diferente e aquela letra valoriza mais, né? Aí o salário é um pouco melhor. Então, é mais ou menos esse contexto. E eu percebi também muitas crianças que na escola, com esses métodos, né, que na nossa visão é agressivo, eles se bloqueiam, né? Não tem aquela vontade, aquela animação para aprender, para estar ali na escola. Vai para a escola, mas vê um ambiente assim difícil, né, para aprender. E eu um dia estava dando curso para os professores, um grupo grande, e aí eu perguntei assim para eles, né? Quem foi que apanhou aqui quando era criança? São professores jovens, né? Quando estudavam nos primeiros anos. Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei, por que você apanhou, né? Então, os castigos eram assim, ao nosso ver, injusto, né? Porque, por exemplo, tinha um que contou que ele e alguns amigos, no fim de semana, foram tomar banho no rio.
Aí o professor passou na estrada, mas eles não tinham noção que iam... Na segunda-feira o professor perguntou quem era que estava no rio tomando banho. Aí todo mundo que estava levantou a mão. Aí ele bateu em naquele grupo. Aí eu falei assim, e o que vocês sentiam, né, quando passava por esses castigos? Eles falaram assim, eu sentia ódio. Um falou, eu sentia ódio, eu quero crescer, queria crescer para quando ser professor também, para bater nos filhos deles. Então eu começava a mostrar que aqueles métodos não se usa, né? Tem outras maneiras da criança aprender sem precisar desses castigos. Outra coisa que aconteceu, uma experiência que eu lembro, foi no primeiro ano que eu implantei o PEP, que é um programa socioeducativo desenvolvido pelas igrejas, inclusive a Igreja Batista Luz do Mundo desenvolve esse projeto com as crianças antes de ir para a escola. São crianças que não têm acesso a um jardim, a um pré-escolar, mas trabalha de forma integral a criança. E eu estava com esses no reunião de pais de um dos PEP que começou numa tabanca, numa aldeia. Aí eu perguntei se eles estavam gostando, qual era a avaliação deles por programa, né, que estava acontecendo, por projeto que tinha iniciado. E aí os pais falaram que tinha um problema e que tinha algo que não estava bem. Aí eu perguntei o que era e aí eles falaram que é porque os professores que estavam dando aula para as crianças, eles não eram bons professores. Aí eu falei, mas por quê? Foram preparados, né? Aí eu fiquei assim admirada, que a resposta foi que por eles não bater nas crianças, né? Não batiam nas crianças, então as crianças não iam aprender e aqueles professores não eram bons. Aí eu tentei falar para eles que eles aguardassem, que lá na frente íamos ver se ia acontecer, porque aquilo é um método novo que nós estávamos implantando ali, e que fui eu que falei para os professores que não pode bater, porque faz parte do método. Aí passou alguns meses, no dia de encerramento, eu cheguei naquela aldeia, né, que é uma tabanca, e as mães tudo dançando, aquela alegria. Eu perguntei, o que está acontecendo? Aí o professor falou, não, é porque os seus filhos estão do pré-escolar, estão sabendo mais, estão ensinando os de segundo ano, segunda classe da escola, os seus irmãos. Então, eles estão muito felizes, porque eles estão sabendo bem mais, né? Aí, assim, é dessa forma você entender o contexto da cultura, né? Os mitos que tem em todas as culturas, né? E quando falta um investimento, uma educação de qualidade, né? Uma atenção individualizada, ver a criança no seu contexto e outras séries de situações, acaba a pessoa afetando a educação. Mas você com paciência, com sabedoria, com amor, com oração, com a Bíblia, né, mostrando a importância da educação e que aquela criança, ela não é burra, ela tem uma maneira diferente de aprender, tem um tempo dela. Então, tentando mostrar isso, né? Eu também recebi a ligação, missionária, eu não posso bater nos alunos, como que eu faço? Eu falei assim, faça assim, faça desse jeito, mas não precisa bater, tenha paciência. Então, assim, tudo foi tem sido, né, ainda com oração e também com essa visão de que a educação é algo primordial, como diz em Provérbio, né? Guarde-a bem, ensine, porque ela é sua vida, né? Isso. Perfeito. Antes de entrar na experiência do Mamuda e na saúde, eu quero ver só mais um detalhe seu. Essa interface entre trabalho missionário e trabalho educacional. Você está contando aqui de atividades que você desenvolve, que são atividades da sua formação, que não são necessariamente uma pregação. Porque nós temos um mito muito grande de que a obra missionária é pregar. E tem esse lado e é fundamental e é o núcleo da obra missionária. Óbvio. Mas existe um lado social. Existe um lado que vai além do trabalho de igreja, do trabalho da pregação do evangelho em si. E existe também a interface, uma interseção, né, entre esses dois universos, que você está nesse núcleo, você está nesse ponto. E como é que é essa interface, essa interseção desses dois universos em Guiné-Bissau? Quando
eu fui formada aqui na parte de teologia, de educação, sempre foi com essa visão de conhecer o contexto e entrar com a palavra de Deus, né? Tá ligado. Então, por exemplo, eu ia numa escola dar aula de pedagogia, de didática, de como ensinar matemática, como ensinar linguagem para as crianças. Eu sempre levava a palavra de Deus junto, né? Tudo ligado. Eu não separava essas coisas, tudo, as minhas atividades e o trabalho missionário está tudo ligado nesse contexto. Então, eu nunca separei isso. E mesmo, por exemplo, num local onde abertamente eu não posso pregar uma palavra ou contar uma história bíblica ou falar de um evangelismo assim, tem algumas realidades na Guiné que a gente tem que saber como chegar com o social, com a amizade. Então, eu procurava fazer tudo com excelência, com amor, sempre olhando o outro sem receber nada em troca, mas dando o melhor para o outro. E isso glorificou a Deus. E as próprias lideranças pedia para orar, né? Eu não falava assim Jesus diretamente, mas pedia para orar, falava, agradecia a Deus, né? Às vezes eu via essa frase, né? Eu ouvi essa frase de alguns líderes de uma outra religião. O Deus que vocês servem lembrou de nós, né? Então, ou falava assim, qual é o que é cristianismo para o que é Páscoa para os cristãos? E eu estava num ambiente de reunião de um projeto, de uma escola, e eles acabavam perguntando, né? Por que nós estávamos esquecidos aqui? E Deus lembrou de nós, né? Então, sempre a saúde e a educação, qualquer atividade que íamos fazer, eu sempre levava Jesus. Por exemplo, quando eu fui coordenadora de uma escola, eu vi o programa, um modelo de programa que não tinha nada ali de Jesus. Aí eu conversei com a equipe, né, da coordenação da formatura. Eu falei, olha, aqui não temos palavra, tal, mas vamos introduzir a palavra aqui. E todo mundo gostou, né? Então chamamos um pastor que trouxe uma palavra bíblica, teve oração. Então, isso é você levar o evangelho todo para o homem todo, né? Então, por exemplo, quando eu vejo jovens e quando a gente investe em jovens lá na Guiné, a gente investe no todo. Eu vou ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho, mas aquela pessoa não sabe ler e escrever. Então, a gente investe no intelectual, investimos muito para que os jovens tenham uma profissão, entre na faculdade, né? Faça curso, que cresçam. E isso, mesmo independente de quem seja, a gente incentiva a leitura, incentiva a pessoa a aprender, né? A melhorar na sua vida intelectual, não só com o evangelho, né? Então, eu creio que lá na Guiné-Bissau, a educação, o social, indo para vários lugares lá, é uma porta aberta para você entrar com a parte social. Porém, você não pode deixar de fazer aquilo com excelência, de mostrar para aquelas pessoas que você está ali por amor a Deus, né? Teve um jovem que perguntou assim para mim, nossa, por que você trabalha tanto, né? E sempre correndo nas tabancas, nas aldeias, pregando, ensinando, dando cursos. Aí ele perguntou isso, aí eu falei assim, isso é o amor de Deus. É porque o meu sonho, eu trabalho para que o Brasil me enviou para cá, as igrejas me enviaram para cá, mas o sonho de guineense, vocês enviarem missionário para outros lugares. Uhum. Então, o meu objetivo é esse, trabalhamos para isso, né? Então, investir. Já dei muitos cursos, tanto para pessoas de igreja, como pessoas que não são de igreja, de outras religiões.
E um dia, Deus falou muito comigo, porque esse trabalho, assim, a gente não tem destaque, né? Assim, dificilmente alguém vai chegar e dizer assim, vou te dar um quadro de gratidão pelo que você fez, porque a gente trabalha muito, mas não estamos lutando lá pelas essas vidas, mulheres para serem alfabetizadas, né? Jovens para poder conseguir estudar. E um dia eu estava em casa, eu recebi uma ligação aí de um aluno meu que eu nem lembrava, que eu dei curso lá de aula de português. E ele conseguiu chegar em Portugal e está estudando em Portugal. E ele ligou para mim só para agradecer. Glória a Deus. A dizer assim, olha, missionária, muito obrigada. Foi porque você me deu o curso da língua portuguesa que eu consegui a bolsa e eu estou aqui estudando em Portugal. Aí eu fiquei assim, nossa, então... Assim, Deus está vendo e os frutos tem, né? E eu fiquei feliz por ter contribuído com isso, né? Porque eu não me considero bambambam da língua portuguesa, mas a minha disposição e vontade saía cedo, montava turma de jovens para eles aprenderem o português para poder crescer, né? Para poder se desenvolver no intelectual. Porque o crioulo é uma língua do coração, outras línguas que tem lá são preciosas para Deus, é linda na cultura, mas eles precisam ter o português, a juventude, para poder estudar, para poder se desenvolver. Então, eu investia muito nisso. Às vezes, tinha alguns missionários que criticavam, você deve falar só no crioulo. Eu falei, não, tem que ajudar os jovens a falar o português, a aprender o português, para eles poderem crescer, irem para a faculdade, conseguir se desenvolver na faculdade, né? E a alfabetização das mulheres também. A gente, então, tudo eu sempre levei de forma integral, né? Seja em qualquer área que a gente atua lá, tanto no social, educacional, saúde, sempre levar o amor de Deus, sempre levar o evangelho, sempre dizer para eles que existe um Deus que ama e que se preocupa com eles, que lembra deles, que espera que eles conheçam a verdade. Então, sempre de alguma forma, seja em ação, seja com a palavra, seja com atitude, seja com curso, seja dando algum livro, tudo era para isso, né? Para mostrar o amor de Deus. Levar o evangelho integral a todos os homens. Isso mesmo. Você já viu isso em algum lugar? Faz parte da nossa visão enquanto ministério. Mamudo, agora eu queria te ouvir, antes de você falar do contexto da saúde, eu queria falar do Mamudo aluno, que enfrentou todo esse sistema, que galgou, né, todos os níveis até chegar na faculdade de medicina. Como foi para você como aluno passar por tudo isso, por esses desafios, por todo esse sistema que é, sem dúvida alguma, desafiador? Então, realmente foi desafiador. Pela graça de Deus, a minha mãe, ela esforçou muito para que eu e o meu irmão, né, na época, pudemos ir à escola sem precisar ficar em casa por conta da dívida, né, como a Adriana falou anteriormente. Se não pagar as mensalidades, geralmente a instituição, eles impedem os alunos de participarem das aulas. Então, a minha mãe sempre esforçou nesse sentido. Aí eu pude ir para a escola e ela sempre tenta, né, de muitas formas, pagar a mensalidade a tempo para que eu possa permanecer na escola. Então foi difícil e em termos também dos professores e tantas outras coisas culturais que a Adriana mencionou aqui, né, de bater nos alunos. Eu passei por isso. Eu achei assim que é um método tradicional. Na verdade, não só na Guiné-Bissau, né? Quase toda parte do mundo no início. Tivemos isso no Brasil também, a famosa palmatória, né? Teve essa situação. Então, lá tem palmatória, tá? E os alunos aprendiam, né? Mas aí apareceu novos métodos e tem melhorado também muito, né? Tem pessoas que já estão colocando em prática os novos métodos e tem visto os resultados. Isso é muito bom, porque isso mostra que estamos evoluindo, estamos crescendo nessa área. Mas ainda tem muitas escolas que usam a palmatória, né, para ensinar.
E aí você fez o fundamental, o médio, e como é que foi essa entrada na faculdade? Bom, para entrar na faculdade, geralmente Rapidinho, para quem não sabe, ou ainda não, o Mahmoud é médico, formado em Guiné-Bissau, né, que galgou esses níveis acadêmicos. Daí a minha pergunta dessa transição, porque não é todo jovem que consegue chegar lá e você conseguiu. realmente, por conta da falta da universidade, né, faculdades, muitos jovens acabam não conseguindo dar continuidade aos estudos, porque tem regiões, né, que tem só escola básica. Aí você vai até quarto ano, quinto ano, para fazer sexto para frente, você precisa ir para outro lugar, às vezes por falta de parentes, né, o lugar para ficar, também recursos para financiar os estudos, muitos acabam desistindo. Então, às vezes tem uns que conseguem até finalizar o ensino médio, só que não conseguem também recursos ou então como mudar para a capital para poder fazer faculdade. Porque só tem na capital, né? Porque só tem uma escola de formação para professores, né, eu acho que 2 regiões lá, né? Bafatá ultimamente e começou Bolama. Bafatá. Bolama tem uma escola de formação de professores, uma universidade, né, antiga, né? Mas na capital tem 2 faculdades, uma que é Jean Piaget, né, onde eu estudei, que a mensalidade era cara. Para entrar tinha que fazer uma prova. Aí, terminando o ensino médio, participei dessa prova, né, junto com outros alunos, e os que conseguiram classificar conseguiram entrar. Aí depois tem todo o processo de matrícula, mas o valor para a nossa realidade era Bem um alto, pouco, né? um pouco alto, sim. E quanto tempo de formação, medicina lá? 6 anos. 6 anos, igual aqui. E como é que foi esses 6 anos de longos anos? Foi pesado, foi pesado. Muita dificuldade. A nossa faculdade se localiza numa região um pouquinho mais afastada do centro, e a estrada é de terra, e a universidade tem, na época, chamamos de autocarros, né? Vocês falam aqui de ônibus, só que eles quebram direto por conta da estrada, e também, eu acredito, talvez por falta de manutenção, quebra direto. Já andamos a pé, né, da universidade até um lugar onde tem já estrada com asfalto para poder pegar outro carro e voltar para casa. Então foi bem pesado. Eu saía de casa muito cedo, na verdade, Que umas horas? 7 horas, para ir até aquela região onde termina o asfalto, esperar o autocarro da escola, que nem sempre tem. Às vezes não tem, às vezes a gente vai para a escola de boleia, que vocês falam carona, né? A gente pega carona com algum professor que vai para a universidade ou alguma pessoa que mora naquela região. Então, para poder conseguir chegar na faculdade. Então, passamos por tudo isso. Na época de chuva é bem difícil, às vezes não conseguimos carona. E tem pessoas que já perderam prova por conta disso, né? O ônibus quebrou lá na estrada, no caminho, e tinha prova no primeiro tempo. Então, tudo isso era uma situação, né, que causava frustração e até tristeza, né? Mas graças a Deus conseguimos permanecer, prevalecer. Nem todos conseguiram, muitos desistiram. Tem colegas que estão fazendo medicina há 8 anos, 9 anos, não conseguiram por causa das reprovações. Também o método de estudo é diferente, né? E tudo isso acaba gerando mais desafios para os alunos. E aí você foi trabalhar como clínico geral, no hospital? Como é que foi essa transição pós-formação? Bom, geralmente o governo, eles, né, depende, eu acho que, não lembro bem mesmo, mas eles fazem questão de distribuir os recém-formados para diferentes regiões, né, setores do país que não tem ou que está com falta dos médicos. Então, quando formei, estava uma situação política bem difícil, uma instabilidade, não tinha
uma provisão, né, uma previsão de quando será feita essa distribuição. Então, ficamos naquela espera, eu fiz uns estágios depois, o próprio hospital, né, Hospital Nacional Simão Mendes, onde eu estagiei, durante formação, eu fui lá, né, levei uma carta de pedido lá, conversamos, tal, aí depois eles recrutaram alguns alunos, né, para trabalhar lá no hospital, porque o hospital também estava com carência dos médicos. Alguns médicos estavam de greve, outros foram para casa, não querem mais trabalhar porque não estavam recebendo. Aí eles contrataram uns recém-formados, né, para poder ajudar lá no hospital. Então eu fiquei lá junto com outros, né? E eu trabalhei lá por um tempo. E como é que é quase redundante dizer, né? Mas o desafio que é ser médico em Guiné-Bissau, né? Eu vi você mencionando na oficina, né? Falta de equipamento, falta de estrutura para investigar a fundo doenças, né? Ter um diagnóstico final em relação àquele quadro. Como é que é esse exercício de fato da profissão lá? Bom, os desafios são grandes, né? Mas vamos mencionar aqui alguns que você falou agora, né? Em relação ao próprio exercício da profissão. Então, como médico guineense, né? Pessoa que estudou lá, eu percebi durante esse tempo que falta de motivação e falta de um estudo continuado tem sido principais desafios para próprios profissionais, né, e técnicos de saúde. Em relação à motivação, né, eu começo a mencionar a questão de recursos, né, de remuneração, que é muito triste, né? O governo não paga, e quando paga é um dinheiro que não vale para muita coisa. Tem isso, também a questão do próprio ambiente de trabalho, né? Que o ambiente de trabalho não é um ambiente apropriado para poder fazer o trabalho. E tem também a questão dos materiais, que fazem muita falta. Às vezes você precisa de uma coisa básica para fazer um atendimento e não consegue. Às vezes você chega o paciente, né, num estado crítico, você precisa de alguns exames complementares, principalmente de imagem, para poder fazer um diagnóstico definitivo e poder proceder com um tratamento adequado, e na maioria das vezes não tem. Então tudo isso acaba criando uma situação de desmotivação para os profissionais, e também diminui muito a qualidade de saúde em Bissau, porque os médicos não conseguem, né, colocar em prática todo o aprendizado por conta de tudo isso. Entendi. E você agora, né, já tem um tempo de caminhada com Deus, né, e vai usar esse conhecimento, essa formação que você adquiriu lá e está adquirindo aqui no Brasil, fazendo residência, também nessa mesma interface que a Adriana, no serviço ao corpo, no serviço à obra missionária. Eu queria te ouvir um pouco dessa dinâmica, dessa combinação entre o Mamudo médico, o Mamudo missionário e o Mamudo pregador. Então, esse é o projeto, né, plano de Deus, porque como crentes, como seguidores de Jesus, nós somos missionários, porque Jesus foi missionário. Sua passagem aqui na Terra, podemos perceber ele fazendo missão, ou então curando pessoas, ou então educando pessoas, né, para mudança de mentalidade. Planejamos fazer a mesma coisa, né, na área de saúde, poder levar não só saúde física para as pessoas, mas também saúde espiritual, porque eu acredito que tem muitas pessoas doentes espiritualmente. Então, pretendemos estar combinando, né, a nossa profissão, usando a nossa profissão para o crescimento do reino. Perfeito. Agora, uma pergunta para os dois, né? Eu perguntei mais cedo aqui em off ainda, como é que é para um brasileiro com uma formação, seja em enfermagem, fisioterapia, outras formações mais desse universo da saúde, ou mesmo pedagogia, a parte prática, burocrática mesmo. Você chega em Guiné-Bissau, eu quero me servir a obra missionária com a minha formação. Eu quero ser um missionário que vai atuar nesses dois universos aí, seja a saúde, seja a educação. Como é que funciona isso na prática? Então, lá na Guiné, quando você tem uma formação fora,
no meu caso, pedagogia, técnica de enfermagem, então... Ah, você também é técnica de enfermagem? Sim. Então, eu posso, chegando lá, você, com o seu certificado, né, o seu diploma, você pode ajudar, né, na área da educação, e se você quer atuar em algum órgão público, então você se apresenta, né, no Ministério da Educação e eles vão estar direcionando. Mas, assim, como pedagoga, eu pude contribuir para muitas escolas, né, dando cursos, também ajudando aquela escola a abrir, ser registrada no órgão do governo, né? Então, com o meu diploma, isso abençoou muitas escolas das igrejas, né? Então, eu podia assinar como para aqueles documentos poderem chegar, ser reconhecido aquela Então basta escola. ter um diploma no Brasil, em Guiné-Bissau você já pode fazer esse trabalho de validação, por exemplo. Sim, aí nisso a gente, com o curso de pedagogia ou o curso de medicina, já com a medicina, se você tem médico, como dentista, então você vai se apresentar no órgão público lá no ministério e eles vão dar autorização, vão dar uma carteirinha, né? Então, eu lembro de uma médica, da dentista da nossa missão, ela foi até o Ministério da Saúde e eles dão autorização e a pessoa pode trabalhar como missão, né? E ajudar o povo. Então, assim, não tem, assim, burocracia. Guiné-Bissau, ele aproveita os quadros, quer dizer, as pessoas que são formadas fora para atuar lá na Guiné, né? Aqui, a gente, para poder fazer uma residência e tal, então, eu tenho procurado fazer reconhecimento do diploma. Revalida, né? Revalidar para poder. Mas lá na Guiné, não passamos por uma revalidação. O governo, ele já aceita o nosso diploma, porque também tem essa parceria, né, de Brasil. A Guiné-Bissau está dentro da CPLP, né, dos países da língua portuguesa. Então, a gente pode trabalhar como missionária, né, usando as nossas formações para abençoar o povo. Eu entrei nessa pergunta para justamente encerrar aqui, já, né, caminhando para o encerramento, porque eles vão ministrar daqui a pouco. Então, a gente está num final de semana realmente bem intenso, porque eu quero deixar essa aplicação para nós, né? A obra missionária, o serviço à Guiné-Bissau, não é só a pregação. A pregação ela é fundamental. Se não tiver o evangelho, é uma ONG. Amém, isso é verdade. Mas é o evangelho integral, que traz uma transformação em toda a vida humana, né, em diversos aspectos. Nós falamos aqui de 2, mas tantos outros mais. Então, te convido a você que tem uma formação, né, e hoje nós temos um país que tem um dos maiores índices, e está caminhando para isso, de pessoas com nível superior. Nós estamos caminhando para isso, porque virou cultural da nossa geração buscar um ensino superior, e isso é muito útil em Guiné-Bissau. Isso é muito útil na obra missionária. Então, vocês são exemplos para nós, inspiradores, que entenderam essa função da profissão e usam isso e subordinam isso à obra missionária. Então, eu penso que a pessoa que tem uma disposição, crente em Jesus Cristo, com a sua profissão, com a sua habilidade, é bem-vindo, né, para abençoar o povo guineense. E agora, nós com toda essa tecnologia, né, você pode, as distâncias se aproximam para você ser bênção, para você servir com aquilo que Deus tem colocado, né, na sua vida. Às vezes você está fazendo um curso de esporte, eu gosto de esporte, tudo. É bem-vindo na Guiné. Então, tem muitas estratégias que você pode desenvolver para abençoar o povo. Mahmoud? Bom, como a Adriana acabou de falar, realmente qualquer profissão pode e é bem-vindo lá em Bissau. Então, você que é médico, enfermeiro ou enfermeira, você que trabalha com esporte, fisioterapia, qualquer profissão, você pode fazer missões. Você vai desenvolver, né, um projeto
ou uma estratégia onde você pode usar a sua profissão para abençoar as pessoas. Isso abre portas, né, para pregar o evangelho. Então, é mais melhor, né, ter uma formação profissional, ir para o campo, do que não ter uma formação profissional. Bom, vai dar certo, mas terá mais dificuldades. Perfeito. A profissão torna-se um trabalho sacerdotal, né? Isso é lindo. Vocês executaram um trabalho aqui no Ministério Luz do Mundo de colocar nas nossas lentes, né, as cores de Guiné-Bissau. Nós agora conseguimos enxergar, né, Guiné-Bissau a partir de um pouco de como funciona a cabeça de um guineense, desse universo de Guiné-Bissau, que só você como guineense, você como missionário lá em Guiné-Bissau, 14 anos, conseguem trazer isso para nós, né, nos contextualizar. Fazemos como Paulo, né, nos tornarmos judeus, nos tornarmos guineenses para ganhar os guineenses. Então fica aqui a nossa gratidão ao que vocês fizeram, a ministração nas oficinas aqui no podcast, isso e só a eternidade vai mostrar esse valor. Então, amém. Somos muito, muito, muito gratos, né, por estar aqui, por sermos convidados para participar desse podcast, e no ano que vem, pela graça de Deus, se der tudo certo, gostaríamos de poder estar junto com vocês aqui de novo, né, participando do congresso e tantas outras atividades que acontecem nesse tempo. Muito obrigado a todos. A minha palavra é de encorajamento aos irmãos e também de louvor a Deus pela vida de todos que contribuíram nesse congresso. Que Deus continue renovando, abençoando a vida de vocês e que vocês possam continuar vendo o mundo com os olhos de Deus, né? E eu deixo o versículo lá que está em João, que fala assim, levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa, né? Que você possa levantar os olhos, olhar para as nações, olhar para Guiné-Bissau e também, principalmente, ouvir o clamor, né? Passe na Guiné-Bissau, venha a Guiné-Bissau e nos ajude, né? Então, ajude o povo guineense. Então, você que ora, você que está investindo, ou você que não está, comece agora a investir, a orar, a fazer o que você pode, né? Aquilo que você tem, você pode contribuir, está disponível para servir ao Senhor. Então, o nosso muito obrigada e que Deus abençoe os irmãos. Amém. E fica aqui mais uma vez a minha palavra de gratidão. Amém. Que Deus continue usando vocês e que mais fruto, mais resultado e mais glória para Deus vocês possam trazer através da profissão e do ministério de vocês. Amém. Amém.